Eu sou português. O meu pai é de Angola, Benguela. A minha mãe é portuguesa. Eu nasci nas Caldas da Rainha. Vivo agora em Lisboa. E o meu percurso musical, portanto, sempre senti, por mais clichê que possa parecer, sempre foi algo que teve dentro da minha gênese e dentro da minha pessoa. Fui ver um concerto de um músico extraordinário que eu adoro, que é o Tigana Santana, brasileiro, que é eu sei que ele tem uma data de licenciaturas e doutoramentos em História, História das Línguas, Sociologia. Ele tem assim uma data de galardões, a nível de estudos. E ele fala Ubuntu, Kimbundo, Kikongo. E eu tive um encontro com ele no ano passado, em agosto, portanto, em 2023, em agosto. Fui ver um concerto dele a Serpa, num pequeno auditório. Ele gravou lá o álbum e foi dar um concerto. E fui jantar com ele e foi foi a primeira figura dele. Eu tive essa conversa com ele e o diretor do espaço, que é uma pessoa já muito conhecida, o César Silveira, da Musibéria. Portanto, a Musibéria em Serpa é um centro de artes e artístico, um núcleo artístico que há em Serpa, no Alentejo, na aldeia, onde vão vários músicos brasileiros, espanhóis, portugueses fazer criações lá. Em troco, dão um concerto à comunidade e desenvolvem lá um trabalho fonográfico para o futuro. E o diretor convidou-me: Yuri, quando é que tu fazes um disco a som? E eu: isso ainda não é para mim, tenho que reunir as condições, tenho que reunir. Ele disse-me assim: o que é que estás a fazer em janeiro? Isto foi em agosto, nunca mais esqueço. Julho, agosto. E eu: ainda não tenho muitas coisas, mas não queres vir a gravar um disco? E eu: como assim? Tens aqui o espaço. Marco-te 15 dias e vais gravar aqui um disco. Acertamos coisas. E eu tenho tanta coisa guardada que posso mandar cá para fora, assim, reúne isso tudo e vais para cá. Ficas uma semana a criar e uma semana a gravar. Deu-me aquela ânsia, mas foi mesmo o fogo que eu precisava na gasolina. E pronto. E então eu aceitei o desafio, preparei tudo o que eu tinha, fui abrir os meus papéis, as escritas, gravações que eu tinha, coisas que eu gravei e depois nunca saltaram cá para fora. Eu sei, ok, o que é que eu vou pegar? Vou pegar nisto. O que é que me influencia mesmo? Isto. Ok, coloquei tudo num papel. Eu sou muito pessoa de papéis, então meto vários papéis, escrevo. E compus o disco todo na minha cabeça. E na verdade foi o culminar de várias coisas que eu já tinha feitas na minha cabeça, que eu disse assim: um dia eu gostava, estás a ver como tu dizes várias vezes, um dia eu gostava de ter isto assim, o meu sonho era mesmo ter isto assim. De repente eu só tive ali as portas abertas e assim: não vou realizar isto como eu quero. E neste disco estão ansiedades, que eu sofro muito de ansiedade. Está a minha ancestralidade africana, está lá. Está a minha paixão por ritmos tradicionais portugueses e ibéricos. Está a celebração, que é a abertura do disco, que é o Manifesto 1, celebração a deuses na cultura iorubá. Está o Manifesto 3, que é as águas, que é o meu meio, o meu habitat preferido, que é o meio aquático, mar, rio, lagoa. Portanto, o estado líquido é o meu habitat favorito. E está no final, está um spoken. Eu posso fazer spoiler? Não posso fazer spoiler do disco. Está um spoken word que é quase uma justificação de todo o álbum, juntamente com a maneira como eu vejo a música, e dou ali um pequeno lamiré de um fenómeno que se chama sinestesia, que é
que é uma, não vou dizer uma deficiência que as pessoas têm, mas eu costumo dizer que é uma coisa especial, mas há um termo médico para isso, que é quando tu ativas 2 sentidos ao mesmo tempo. Então é o quê? Às vezes há pessoas que comem um gelado e cheira-lhes a café. Ou de repente há pessoas que veem, que cheiram, um cheiro dá-lhes uma cor. E eu tenho esse problema, essa deficiência com tons, com timbres. Então, as timbragens, para mim, a minha cabeça reproduz cores. E então, no último, está um spoken word que fala sobre todo o manifesto e fala sobre toda a minha envolvência com a música de uma forma assim um bocado mais poética. Portanto, não está assim de caras. Acho que é a primeira vez que até estou assim a dizer isto em público, assim, a falar sobre a minha sinestesia, que até foi a minha psicóloga que detectou isso. Mas não está de caras, mas está a falar de uma forma assim poética todo essa minha envolvência com as músicas, com esta criação do manifesto. E é isso. Tudo com um solo de percussão final que eu gosto muito. Aqui nestas minhas composições eu coloquei um lado muito íntimo meu, um lado muito mais, até perversamente vou dizer, um lado muito mais silencioso, porque é um disco que tem muito ar, tem vários silêncios, tem gaps, tem várias atmosferas, e às vezes as pessoas estão sempre habituadas a ver num ambiente tão intenso, sei lá, vou para o Dino, vou para o Branco, coisas super, super intensas e upbeat, e de repente tu tens um tema a ser tocado com águas e as pessoas ficam, uau, como é que tu tens este, onde é que tu desenvolves, onde é que tu aprendeste este lado? Não aprendi, algo que eu já vinha há muito tempo, e eu gosto de dizer que sou um explorador de timbres. E gosto de utilizar isso, então, explorar, assim, o que é que eu posso tirar deste timbre, qual é o máximo que eu posso tirar. Tem isto, olha, eu dava para fazer isto. E então, pronto, portanto, eu fui largar neste disco, eu fui depositar um lado muito íntimo meu, quero espiritual, tem um lado espiritual, tem um ar da minha ansiedade, tem a minha sinestesia, tem o meu habitat, tem as minhas raízes e tem linguagem futura também. Este disco tem linguagem futura, de timbragem também, que eu sei que vou utilizar no futuro, que eu sei que ao explorar abriu uma nova porta para de repente fazer uma peça, se calhar um disco próximo, se calhar uma coisa altamente minimalista, ou de repente fazer um arranjo com uma banda sonora inteira a partir de algo que eu tenha criado. Portanto, é isso. Eu gosto de instrumentos, eu gosto de poder ter algo e contar a história física de porque é que isto está aqui, porque é que, olha, isto foi aquela pessoa que me deu, olha isto. E crio uma relação, e hoje em dia as pessoas estão a criar muito mais relação com esta coisa de, apesar de às vezes haver muito esta teoria do nos desprendermos dos bens materiais, que eu acho correto e está tudo bem, eu quero dar também, eu quero meter algo físico cá e que possa ser intemporal e que possa se calhar ser descoberto numa loja de vinis, num café, num storage em segunda mão, se calhar daqui a quando eu já estiver morto, alguém, o que é isto? Vamos ouvir. Ei, quem era este músico? Epá! Portanto, eu quero deixar, eu gosto dessa mística de poder deixar pistas físicas e que estejam por aí. E eu acho que, portanto, pessoalmente eu pensei assim, não, vou criar um vinil, porque há outra relação. Uma coisa é quando tu metes um tema a dar numa plataforma digital e numa coluna e vais arrancar a tua vida e vais ouvir. Outra coisa é de tu parares, abrires a caixa, o leitor de vinis, limpares, colocares o vinil, deixa ver se está a dar, metes play, ouves ali os primeiros segundos,
está a dar. E deixas estar a contemplar aquilo tudo. E a verdade é que tu, a certo ponto, vais ter que parar e vais ter que retornar. Porquê? Vais ter que virar o vinil. Não é? Portanto, isso vai captar muito mais a atenção. E eu pensei, não, eu para ir vou em grande. Vou em vinil. Bora. Pronto. E então foi esse o meu pensamento. É um marco e daqui para a frente é continuar na luta, continuar sólido, continuar a criar, continuar a justificar todo este trabalho, continuar a revisitar este trabalho. Agora sim, se calhar é um ponto de partida agora para como música solo. Será? Será que eu não sou já uma música solo há muito tempo e que simplesmente ainda não tinha encontrado o seu espaço? Não sei, acho que vou descobrir agora, mas eu quero muito e adoro acompanhar, continuo a dizer, adoro acompanhar artistas, adoro fazer música para outros. Simplesmente agora tenho este meu lado que eu mostrei às pessoas de meu lado a solo. É sempre uma surpresa este concerto, porque as pessoas estão... É tudo diferente, portanto, não há um palco. Eu gosto de estar sempre ao mesmo nível que todas as pessoas, o público. É um concerto em que está todo o público à minha volta. Há ângulos que vão ver mais de mim, há outros que vão me ver assim, porque eu estou sempre a rodar os sets. São vários sets que eu tenho montados, apesar daquilo parecer só um, são várias zonas, várias atmosferas que eu tenho ali para trabalhar. E curiosamente no último concerto assim, foi mesmo assim uma coisa de última instância, que eu vi o público tão mergulhado em cima de mim que eu decidi colaborar fazer um tema e juntar o público comigo. Portanto, eu dei-lhes mesmo pessoas não músicos, que estavam ali bastantes, público foi ver, decidi-lhes dar uma coordenação rítmica de corpo, um padrão rítmico de linguagem corporal, de percussão corporal, e eu ornamentar algo por cima sem eles perderem o beat, portanto, aquela base. E é um concerto sempre muito especial, e o mais curioso é, eu gosto de, quando eu estou a terminar os temas ou quando eu estou em zonas bem mais calmas, escutar as pessoas, o respirar delas, ou aquilo estar a bater, ou o silêncio, uma pessoa a tossir, sem querer um pequeno telefone que tocou, uma pessoa a fazer um murmurinho com a outra, mas as pessoas estão mesmo mergulhadas, e eu acho que isso sente-se bastante, isso tudo, e estão todas a ver todas o set e a descobrirem pequenos instrumentos. E depois o engraçado é que quando o concerto acaba, as pessoas ficam todas para ver. O Yuri, o que é isto? Yuri, que instrumento é este? Uau, que instrumento é este? Que instrumento? Eu adorei aquilo. O som daquilo levou-me para aquilo. Olha o som. E então é muito engraçado. Mas todos os concertos são sempre assim, surpresa, e é sempre assim um momento de muita celebração, porque tens ali um set ali no meio, estão todas as pessoas à volta e tu de repente vens do meio do público. É muito bom, e estou contente por poder apresentar isto ao vivo e poder ter o apoio de todas as pessoas, porque não é um set fácil para montar, tecnicamente, depois, logisticamente no som, para micar, para conseguir meter aquilo tudo cá fora, também não é fácil, e tenho uma boa equipa comigo a trabalhar tudo isso.